Boa noite, 8h30. Vamos começar mais uma live aula hoje sobre FEMEA. Essa já é a nossa quarta live aula. Então você que está chegando aí para poder acompanhá-la agora, por favor, vamos chegando aí. Está começando essa quarta live aula da semana, não, já faz um mês praticamente, né? A gente está conseguindo fazer uma vez por semana. Hoje é sobre FEMEA. Espero que vocês estejam gostando, estejam acompanhando. Vamos dar aqui a saudação para os primeiros que chegaram aqui: Ricardo Alves, Frank, Maristela. Tudo bem aí para vocês? Maravilha! Então, só lembrando aí, pessoal, vamos, à medida que vocês forem chegando, clicando aqui no aviãozinho aqui embaixo para poder disparar essa live aí para o maior número possível de pessoas, gente que você sabe que é interessante, se interessa, na verdade, por esse assunto, FEMEA, e a gente possa dar continuidade aqui, tá bom? E vai chamando aí quem vocês lembrarem. Deixa eu até colocar aqui então o tema da live aula. Hoje é FEMEA. Fixar aqui este tema. Vamos preparando aí as perguntas. Mas me diz aí, pessoal, quem que está assistindo as live aulas, vocês estão gostando? Essa aí já é a quarta, né? Acho que a gente começou com o ISO 9001, depois fomos para 5S, já fizemos sobre melhoria contínua, e essa é a nossa quarta live aula sobre FEMEA, que nós vamos falar hoje. Deixa eu ler aqui, ó, desculpa das últimas vezes ali, eu faço pergunta, ainda estou me acostumando aí com esse processo. Praticamente comecei em abril, né, de fazer lives aqui no Instagram, e às vezes eu pergunto e vocês respondem e eu não tenho nem parado para ver aqui a resposta, aqui o comentário de vocês. Então deixa eu voltar aqui para não cometer novamente essa gafe. Frank já me deu oi, o Ricardo, tudo jóia. Aqui, Amália, oi Amália, tudo bem? E vamos lá, vamos subindo aqui. Samara, Gabriel, assistindo aí, né, Gabriel? Maravilha. Então, pessoal, e quem tem assistido a live aula, vocês estão gostando? Me falem, porque vocês é que me direcionam, tá? Então, é aquilo, quando vocês dão sugestões assim de temas, se estão gostando das live aulas, do conteúdo, manda coração aí também para eu saber. Senta o dedo aí nos coraçõezinhos. Lembrando, né, que toda live aula que a gente faz, então eu faço aqui os meus rascunhos aqui no caderno. Depois a gente acaba já imediatamente publicando lá no grupo do Telegram esse mapa mental. Então faz um PDF, né? Então, quem já entrou lá no Telegram já está tendo acesso aí aos mapas mentais dessas live aulas que eu tenho feito, tá bom? Então, você já fica sabendo dessa. No fim dessa live aula, se você for lá na minha bio, tem o link que vai para o Telegram, você já vai estar disponível lá esse mapa mental dessa aula para você ter mais esse conteúdo. E hoje, pessoal, eu fiz o seguinte também, além do mapa mental, vai estar disponível a planilha, tá? Que eu vou ter uma planilha de Excel que eu utilizo para, vocês vão ver aqui, vou até mostrar, para fazer o estudo assim, de FEMEA, uma planilha de uso ali pessoal que eu uso no meu dia a dia. Então eu, claro, né, zerei ela assim, deixei o que interessa ali, que é justamente para vocês poderem usar essa planilha caso vocês venham fazer aí um FEMEA, tá bom? Então, além do mapa mental, vai estar disponível lá no Telegram, para quem for buscar lá, essa planilha do FEMEA,
Andressa, boa noite. Está sim, Samara, legal, que você está gostando, né, das live aulas. Estou lendo aqui tua resposta. Maravilha. Então é isso, pessoal. Vai também lembrando aí de colocar perguntas, tá? E aí a gente vai já começar aqui a falar então do FEMEA. O FEMEA, assim, algo que eu já conheço há bastante tempo, né? Não é nada que eu aprendi, por exemplo, na minha formação, né? Não recebi, assim, treinamento de FEMEA na minha graduação. Fui conhecer isso já trabalhando na indústria, né? Essa ferramenta. E ela é muito utilizada, assim, em projetos, principalmente, né? Quando você está desenvolvendo um produto novo, está com um projeto de algum produto, ela é muito útil, né? Porque ela basicamente trabalha assim na prevenção de falhas, tá? E além de prevenção de falhas, analisa riscos assim de processos também. Então é basicamente com essa utilidade, assim, com essa função que se utiliza, né? Que eu utilizo ali o FEMEA. Existem muitas outras variações, digamos assim, de FEMEA, né? Mas, enfim, basicamente vocês vão ver que não deixa de ser uma análise de riscos, assim, para identificar falhas e de forma precoce, né? Porque quanto antes você identificá-las, aí você pode atuar nessas falhas, colocar planos de ação, antes que elas se tornem realmente falha já no produto lançado ou durante mesmo a execução do projeto, né? Então, quanto antes você fizer o FEMEA com esse pensamento de preventivo, melhor, tá bom? Então, quem que já usou o FEMEA aí, né? Porque assim, eu tô falando, né, da minha parte, assim, de repente, achando que muita gente nunca usou, mas alguém aí já usou FEMEA, já está familiarizado com essa ferramenta. Fala para mim aí, onde que você usou FEMEA? A Tabata aqui dando boa noite, tudo bem, Tabata? O Alfredo já pôs ali um coraçãozinho ali no FEMEA, então deve gostar da ferramenta. Então, maravilha. Aqui, Elô, nunca usou? Então tá, Elô, vamos falar aqui de FEMEA. Bom, eu tinha pedido para vocês darem ali uma revisada, né, uma visitada naquele post que eu fiz sobre o FEMEA, para ter ali um resumo ali, né, basicamente do que significava ali, da origem do FEMEA. Até ali na legenda daquele post eu conto um pouco mais ali sobre o meu primeiro contato, digamos, ali com o FEMEA, né? O Alfredo aqui, ó, só em projetos pessoais. Legal isso, hein? Trazendo metodologias aí para projetos pessoais. É isso aí, é o que a gente sempre tem dito aqui, né? Naquela aula que eu falei muito de melhoria contínua, as ferramentas, metodologias, elas são, assim, altamente aplicáveis, assim, sabe? Na vida pessoal também, né? Então a gente fala, sei lá, 5S. Eu posso fazer um 5S na minha mesa, na minha gaveta, né? Com esse intuito, assim, de organização e de estar sempre melhorando, né? Então, como o Alfredo falou aí, é possível você utilizar em projetos pessoais também. Então, eu não sei aí quem que foi lá no Instagram, fez a lição de casa, foi no post lá e leu a respeito do FEMEA. Quem visitou o post, fala, eu visitei aí, por favor, só para eu ter uma ideia de quem realmente esteve lá visitando. Enquanto isso, deixa eu chamar aqui uma turminha que me pediu para ser avisado aqui e eu vou chamá-las porque acabei de lembrar. Vamos lá. Enquanto isso, vocês me respondam aí, por favor, quem esteve lá no post para dar uma refrescada a respeito do FEMEA. Pronto.
Então, se vocês forem lá no post, então tem aqui a definição, né? O FMEA é Failure Mode Effect Analysis, né? Que é assim, a análise do... deixa eu tirar aqui as coisas estão me atrapalhando aqui. Então, é a análise do modo de efeito de falha, né? Como eu estava falando, basicamente é o quê? Por exemplo, eu trouxe aqui, tá vendo esse produto aqui? Isso daqui é um álcool, um spray que eu ganhei, né? Então, digamos assim, que isso seja um produto que ainda não existe, tá? Não existe e estamos pensando, por exemplo, em lançar. Então, olha, a gente quer lançar ali um álcool, né, spray, que seja álcool 70, uma embalagem ali de 70 ml. Essa daqui, 50 ml. Então tá, então vai ser o quê? Vai ser um frasco, por exemplo, em PET, né, polietileno. Ele vai ter uma pumpzinha, né, uma válvula para acionar e sair o produto, tá? Então isso daqui é uma válvula, tá vendo? Ela tem aqui, ó, o pescante, a válvula, né? Tem uma etiqueta, né, com o rótulo, que tem ali as informações, tudo do produto, e uma tampinha aqui que vai em cima aqui da válvula. Então, esse é um produto que a gente está pensando em lançar. Enquanto não existe ainda o produto, então normalmente o FMEA ele começa assim por desenhos, né? Então você tem desenho técnico, né? Do frasco, da tampa, de todos os componentes, por exemplo, da embalagem. Você tem às vezes o mockup, né? O mockup é como se fosse assim ainda não é o produto, ele pode ser feito assim um modelo, né? Hoje se utiliza muito assim mockups feitos em impressora 3D. Então isso daqui você enxerga ele assim sólido, né, fabricado assim numa impressora 3D, de acordo com o desenho técnico assim dessa embalagem. Então, o FMEA, dentro desse processo de detectar ali as possíveis falhas, normalmente, e é muito importante isso, você fazer o estudo com um time multifuncional, né? Não ser só uma pessoa, por exemplo, de qualidade, o outro só de engenharia de produto, o outro só desenvolvimento de embalagem. Não, tem que ter todo mundo, tá? Então, quanto mais diversificado for o grupo, né, o time de desenvolvimento ali que vai estar fazendo o FMEA, mais rica é a discussão e mais, digamos assim, probabilidade de você detectar falhas e ter um resultado mais efetivo com esse estudo acaba sendo maior, tá? Porque é aquela velha história, né? Assim, quanto mais mentes juntas pensam melhor, né? Do que uma pessoa só com um viés, digamos assim, eu sou da qualidade. Então, digamos, eu vou sentar e eu vou fazer o FMEA aqui sozinho. Posso fazer, mas ele não vai ser tão rico quanto feito por um time de diversas áreas, né, com diversas formações, participando e opinando sobre esse tipo de falhas, enfim, tentando estabelecer ali a metodologia. Então, vamos lá. Como eu tinha falado, o intuito é pensar tudo que pode dar, por exemplo, de errado, de falha, quando você pensa assim nos constituintes desse produto. Então, eu vou mostrar ali depois a planilha para vocês, você então vai listar assim, peguei tampa, tá, o que temos aqui de falhas que podem acontecer nessa tampa, né, durante a fabricação dela, lá no fornecedor lá de embalagens. Uma coisa legal que eu costumo fazer é quando a gente vai fazer principalmente assim, desenvolvimento de algum produto que
envolve a fabricação de um molde novo, então quer dizer, o próprio componente, a tampa, a válvula, ou às vezes o frasco, eles são oriundos de um molde novo que ainda não existe, aí chama os fornecedores também para participar dessa discussão, porque a gente está falando de uma coisa que ainda não foi produzida, é um formato novo, você está investindo ali 500, 600 mil reais num molde, né, para injetar, por exemplo, uma peça nova assim dessa, custa praticamente isso, um molde novo. Então, quer dizer, é um investimento muito caro e que tudo precisa dar certo. Então, nesse caso, a gente chama fornecedores também para que a gente possa colocá-los aí nessa discussão toda e enxergar ali os defeitos potenciais. Então, vamos lá, eu falei, aqui tem frasco, aqui tem válvula e aqui tem tampa. Então, a gente fala, tampa. Putz, quais são os defeitos? Aí você vai começar a pensar, sabe? É tipo brainstorm mesmo. Na planilha que eu vou mostrar para vocês, então você vai lançar ali todos os defeitos que o grupo possa enxergar que pode acontecer. Então, sei lá, ela pode... ela tem que ser translúcida, ela está embaçada. Ela pode não estar dentro da dimensão correta. Ela pode ter marcas aqui, sabe? Que o pessoal chama de rechupe ou aquele tipo de... do molde, né? Deixa aqui uma marca que aí, de repente, não é desejável isso. Enfim, vai pensando todos os defeitos, tudo que pode acontecer em relação a esse componente. A mesma coisa, a pump, que problemas que a gente pode ter aqui na pump? Então vai lá, você vai por pump e aí você vai listar todos os defeitos. O acionamento, né? Ela pode não acionar. O pescante aqui, ele pode ser, sei lá, num tamanho em que ele não consiga succionar todo o produto. Ele pode ser curto demais, ou ele pode ser comprido demais. Aí quando você coloca aqui, ele bate aqui no fundo e aí você não consegue encaixar direito, rosquear, né, a pump aqui no frasco. Problema de rosqueamento. Ele salta até, né, no final aqui da rosca. Ele não está dando vedação, entendeu? Não está vedando aqui internamente com o gargalo aqui do frasco. Então, são muitos defeitos que, assim, é isso mesmo. A gente vai pensando todas as falhas que podem acontecer com um determinado item. Aí você vai listando tudo isso. O frasco, a mesma coisa. O frasco não para em pé, então ele não é instável. As paredes aqui tem, sabe, a distribuição do material não é perfeita. Tem um lado que está mais mole aqui o material, o outro mais rígido. Então, a distribuição desse material, riscos... algumas marcas de atrito, o campo suficiente para colocar o rótulo, são tudo que for assim de defeito nessa sessão, né, durante o estudo assim, do FEMEA, as pessoas então elas vão fazendo esse brainstorm, vão colocando ali tudo que a gente enxerga, olhando para o desenho, para o mockup e vamos listando então tudo isso. Uma vez feito então essa lista, digamos, das possíveis falhas, né? Se pensa, então, para cada tipo de falha, qual que é, assim, o efeito, né? Então, por exemplo, o fato de... Pegamos aqui a tampa, né? O fato dela... Ela tá com essa marca aqui de rechupe. Putz, isso daqui não tá dentro lá de uma panóplia, não está dentro da especificação, não é para ter. Então, isso aqui pode causar uma reprovação interna, pode causar, sei lá, não ter ali a qualidade desejada para o produto. Enfim, tudo que é o efeito dessa falha, né? Então, você também lista isso nesse momento. Feito isso, aí você vai pensar, então, nas causas, né? Então, qual que é a causa que gera... estamos falando aqui, por exemplo, desse rechupe. Isso daqui, então, ali é no molde, lá uma falha ali no corte, né, da retirada ali da tampa, que aí fica e traz um pedaço de material. Ou, sei lá, aqui não está acoplando direito, então pode ser isso que eu falei, um efeito mola, pescante muito comprido, ele não desliza lá para baixo.
Enfim, olhando para cada tipo de falha que foi identificada e o seu efeito, aí a gente faz então aquele tipo de identificação da causa, tá? Feito isso, estabelecer então para cada tipo de defeito e causa que foi levantada, qual que é o controle atual que você tem para que isso não aconteça. Então aí a gente pega e lista também quais são esses controles existentes para evitar que isso aconteça, né? E aí nós vamos para uma classificação. Então eu vou mostrar aqui para vocês a classificação. Ela está baseada assim em severidade, né? O quanto essa falha, esse defeito, esse problema aí, ele é severo, né? Se ele uma vez acontecendo, tá? E isso assim, sempre de 1 a 10, a gente vai dar uma pontuação para essa severidade, tá? Dentro dessa classificação. A ocorrência, né? Também, o quão fácil ou difícil é de ocorrer isso, tá? Então, assim, também de 1 a 10 a gente vai colocar essa classificação. Quando é muito difícil, você vai colocar uma numeração baixa. Quando a ocorrência é muito alta, você vai colocar o máximo lá, que seria o 10, tá? Porque ocorre com muita facilidade. Outra coisa que a gente acaba colocando, a parte mesmo de detecção, né? O quão fácil ou difícil de detectar esse defeito. Também você vai colocar ali uma pontuação de 1 a 10 em relação à detecção. Então, se é fácil de detectar, uma pontuação de 1, que é a mínima. Se é muito difícil de detectar, aí já vai para 10, tá? Então, aí você acaba fazendo dessa maneira. Eu estou aqui falando com vocês, tentando ler aqui, vocês me perdoem se eu pulei aí alguém que tenha feito, estou tentando ver alguma pergunta, algum comentário. Eu estou vendo aqui o Abner, né? Nesse estudo elenca injeção ou sopro. Nesse caso aqui, olha, que nós estamos falando de um PET, né? Ele é sopro, tá? Então, mas quando a gente fala, por exemplo, dessa tampa, isso daqui já é injeção. Então, conforme o tipo de molde, de tecnologia, né? Você tem diferentes formas. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui a planilha e vou ter que fazer aqui uma manobrinha, tá? Para que vocês possam enxergar aqui o que eu quero que vocês enxerguem, né? Que é aqui a planilha. Então, é o que eu falei. Depois eu vou já disponibilizar lá no Telegram para quem for para lá no nosso grupo. Só clicar ali na minha bio, no link, e você já vai para o Telegram. E lá vai ter então a planilha e vai ter um mapa mental dessa aula que a gente está fazendo aqui. Então, basicamente é isso. Olha, a gente falou, vamos começar aqui por frasco, né? Eu só preenchi uma linha aqui para vocês terem uma ideia de como que é isso. Então, frasco, todos os defeitos, né, as falhas que podem ter, você vai colocando aqui, tá? Então, no modo de falha, tá? Eu coloquei aqui, ó, risco e marcas de atrito, tá? Só como exemplo. Aí, nessa coluna, você vai colocar aqui os efeitos da falha, tá? Então, por exemplo, quando você tem riscos, marca de atrito, o que isso ocasiona? Pode ocasionar uma reprovação interna, por exemplo, não entregar a qualidade que o produto requer, tá? Nessa coluna aqui, então, as causas, como eu falei. Qual que é a causa, então, desses riscos aqui, desse modo de falha? Pode ser, por exemplo, movimentação excessiva durante o transporte. Então, eu quero dizer que o frasco, ele, durante o transporte, ele vai atritando junto com outros frascos e aí pode ocasionar riscos, né, marcas de atrito. Então, essa seria ali a causa. Controles atuais. Eu faço ali uma acomodação ali, né, de forma que ele fique bem amarradinho ali na caixa, né, para que durante o transporte evite ali o atrito entre um frasco e o outro. Então isso, por exemplo, é um controle atual. Aí a gente vem aqui para
a classificação aqui que eu falei. Poxa, isso daqui se acontecer, né, essas marcas de atrito aqui, riscos, isso é severo? Dependendo do problema, é severo, outros não. Então, por exemplo, no caso assim desses riscos, sei lá, a gente pode colocar aqui um 7, por exemplo, tá? Aqui, ocorrência, ocorre ali com muita frequência, se não tiver muito bem ali estabilizada, digamos assim, a carga, para evitar ali que os frascos se atritem, né, um com o outro, ocorre. Então, vamos colocar aqui também, sei lá, um 8, estou jogando alto, tá? Vocês percebem que conforme eu vou mudando aqui a pontuação de severidade, né, de ocorrência e detecção. Quando acontece, isso daqui é fácil de detectar? Ficam uns riscos aqui, você pega ali o frasco, você já vai ver que está todo riscado. Então se é fácil de detectar, a detecção ela é baixa. Não, é um negócio que, passa despercebido e muitas vezes quem vai detectar é o cliente, sabe? Assim, o consumidor, e aí pode gerar uma reclamação. Então é difícil detecção? Então vamos dar ali uma nota máxima, só para vocês verem. Nossa, já foi para 560. Então, pessoal, a lógica disso é o quê? Se eu posso pontuar aqui severidade, ocorrência e detecção com notas de 1 a 10, digamos que o mínimo que eu posso ter aqui seria 1. Se eu colocar então 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 aqui a somatória. Se eu colocar 10 em tudo, que é o risco máximo, 10 vezes 10 vezes 10, então vai 1000. Então, esse RPN aqui que a gente chama, o RPN aqui, Risk Priority Number, que é o número de prioridade de risco, tá? Ele pode ir de 1 a 1000, tá? Então, normalmente, aqui nesse campo, uma vez estabelecido aqui deixa eu até baixar porque está muito alto em se tratando desse risco que a gente colocou aqui, a detecção é baixa, tá? Então, caiu para 112, mas normalmente assim, quando a gente fala de foco em prevenção, então, sempre que esse RPN aqui ele ficar acima de 100, costuma-se fazer ali uma tratativa, tá? Com planos de controle aqui, com planos de ação, tá? Você pode usar aí o 5W, 2H, né? Estabelecer aqui então as ações aqui que você vai fazer para minimizar essa falha aqui que foi identificada. Então vamos pegando aqui nesse exemplo que eu coloquei. Que ação que está aqui, olha? Realizar teste de transporte e validar a forma como os frascos são acomodados na caixa. Responsável aqui o fulano, prazo 30/8, tá? Então, aqui a equipe, olha, você coloca lá, tem o fulano da engenharia de produto, o Beltrano aqui da qualidade, o ciclano aqui de P&D, data, né? Se é um FEMEA de produto ou de processo, tá bom? Então, aqui nessas ações, você então vai falar, poxa vida, eu vou testar ali uma maneira de isolar, acomodar melhor ali, por exemplo, estamos falando de marcas de atrito, dos frascos, para que durante o transporte não tenha ali, por exemplo, não adquira essas marcas de atrito. Então essa é uma ação que eu vou então testar e aí depois eu vou validar se isso daí realmente foi efetivo e evitou que acontecesse. Se isso, depois desse teste, dessa avaliação, se mostrar eficaz, o que acontece? Você pode e deve, né? Aqui na coluna, vocês vão ver lá nessa planilha, na última coluna, você novamente faz uma reclassificação. Então, depois da implementação dessa ação, aí você vê novamente, olha, é severo? Isso não muda. Então tá, se era 7, então vai permanecer 7. Beleza.
Agora, com essa ação implementada, a ocorrência agora está ocorrendo muito? Não, agora baixou, assim, minimizou ao extremo. Então beleza. Então vai ser, por exemplo, 1. E continua sendo fácil de detectar? Sim, se aparecer, continua fácil. Então tá, então continua 2. Aí, olha, aqui, deixa eu copiar a fórmula aqui. Ele já calculou 14. Poxa, está abaixo de 100, maravilhoso. Estava em 112, você estabeleceu ações, implementou, verificou ali a eficácia e aí estabeleceu nova classificação, reduziu para 14. Tá vendo? Então é dessa maneira que para cada defeito que eu fui falando ali para vocês, individualmente você enxerga, sei lá, 5, 10 defeitos só numa tampa, depois só numa pump, depois só num frasco, num rótulo. Quando você fala de processo, sabe, nas etapas, enfim, você vai listando tudo isso, vai fazendo toda essa análise e estabelecendo ali as ações, implementando, e aí você vê o quanto você conseguiu reduzir em termos de riscos dessas falhas acontecerem após a implementação dessas ações que foram estabelecidas durante o estudo. Então, basicamente, é assim que funciona, né, que o FEMEA, né, a gestão, assim, digamos assim, a dinâmica, né, do FEMEA, para que você consiga atuar em projetos de forma preventiva, né, e lançar, digamos assim, um produto pensando já em todas as falhas que poderiam ocorrer e sanar essas falhas, mitigar isso daí, eliminar essas falhas para que elas não aconteçam durante a execução do projeto ou propriamente venha acontecer já com o produto uma vez lançado e no mercado, tá certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão aqui eventualmente perguntando. Pessoal, tá claro assim? Fui falando, frequências versus gravidade, é isso aí, Rubens. Famosa. Variáveis mudam um pouco, certo? Exatamente. Por isso que são chamadas variáveis. Então é uma coisa assim que é muito importante para quem ou está ainda na graduação, de repente está vendo isso daí eventualmente em alguma matéria, ou tem assim muitos cursos que nem dão isso, aí você tem que fazer assim um curso posteriormente, né? Buscar assim, um curso só sobre FEMEA, mas é uma ferramenta assim muito útil, tá? E que realmente dependendo da área assim, que você for atuar, principalmente áreas técnicas, áreas relacionadas, como eu falei, de desenvolvimento, e mais do que isso, né? Vocês veem que o FEMEA ele é uma análise de risco, então essa metodologia essa classificação de ocorrência, de severidade, isso daqui se aplica assim em várias áreas, né? Tá aí o Rubens, que é área de segurança, né? Tem muito o RASOP, na área de segurança de alimentos tem o HCCP, né? São todos assim análises de riscos que também acabam utilizando aí esse fundamento que o FEMEA também tem, né? De olhar, identificar ali eventuais riscos, perigos, falhas, enfim, e você fazer ali uma classificação de acordo com a ocorrência ali, o nível de detecção e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, eu não quero me alongar, que olha, essa semana tá puxado, não sei se vocês viram ontem, fogo, você vai ficando assim, muitos dias trabalhando de home office, eu já tô aí 4 meses sem ir lá na fábrica, mas eu tô indo em terceiros, né? Ontem fui numa fábrica lá de fazia barras de sabonete, né? Faz assim sabonete em barra, na verdade. Até coloquei ali a base vegetal granulada ali, né? Que parecia
chocolate granulado ou até uma ração peletizada, mas o pessoal acertou na mosca ali, né? Realmente é uma base vegetal para sabonete. Acompanhei o processo, fiquei o dia inteiro naquela fábrica lá e hoje assim eu tô quebrado. Então eu quero assim agradecer aí vocês que vieram aqui para a gente ter essa live aula. Se não tiver mais perguntas, estou vendo aqui, olha, o Pedro, ótima explicação, valeu, Pedro. A Laura, muito bom, legal, Laura, que bom que você gostou. Alfredo, ou aprende na marra estudando artigo científico. É isso aí, tem que correr atrás. Gente, se tem uma... o mundo está cada vez assim, sempre foi assim, né? Mas assim, eu acho que está cada vez mais. Informação a gente tem assim... a dar com pau para todo lado que você vai, você encontra conteúdo. Então, mergulhe nos conteúdos, corra atrás de aprender e de ficar por dentro assim, dos assuntos para que você seja assim, um profissional valorizado pelo conhecimento que você tem, um expert assim, nos assuntos e esteja preparado aí para quando as boas, as grandes oportunidades aparecerem, tá? Porque elas aparecem para aqueles que estão de fato preparado. Então aproveite aí o tempo que você tem para estudar e correr atrás aí de aprendizado, tá joia? Aqui, olha, Alana, o FEMEA é um documento vivo, né? Mas qual é a frequência legal para revisá-lo? Olha, assim, o FEMEA em si, eu desconheço qualquer digamos assim, dispositivo legal assim que te obrigue a fazer uma revisão a X tempo. Normalmente isso é estabelecido assim de empresa para empresa, né, dentro assim dos próprios programas, digamos assim, de qualidade e tudo mais, ou critérios mesmo assim, olha, que nem eu estou falando aqui, sempre que digamos assim, isso daqui eu vou lançar um produto e aí o produto ele está sendo pensado, né, vai ser concebido utilizando apenas embalagens standard, então de fornecedores já conhecidos e itens que você já tem em outros produtos. Então, assim, quando é standard, não tem muitas vezes necessidade de você fazer um FEMEA. Agora, quando é um produto novo que realmente há alterações, e aí, como eu falei, tem a construção de um molde para uma tampa nova. Então o molde é novo, vamos fazer o FEMEA. Sabe, quando você tem, então, variações assim significativas. É claro que esses tipos de análise de risco dentro de outros tipos de assuntos, tipo segurança e, como eu falei, segurança alimentar, de alimentos, né, como o HACCP, aí muitas vezes existem também talvez frequências assim que sejam estabelecidas para você revisitar o processo e fazer uma nova avaliação, digamos assim. Mas é vivo, por quê? Porque cada vez que você pega com um novo grupo, olhando novamente ali aquele produto, aquele processo, você sempre vai ter oportunidades de melhoria. Então, a partir desse pressuposto, então você sempre vai poder estabelecer novas ações e aí implementá-las e aí verificar novamente se você conseguiu minimizar riscos ali potenciais uma vez identificados. Então, muito bom esse teu comentário, é vivo, né? Então você sempre pode estar realimentando ali o estudo do FEMEA, tá bom? Gente, muito obrigado. Abner, obrigado aqui. William, valeu. Adorei a explicação, obrigado. É isso aí, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para o Telegram e aí acessar essa planilha e acessar o mapa mental. E aí, até a próxima semana. Não, próxima semana não vamos ter live aula. Vamos ter 2 lives, mas assim, de convidados, tá? Então, só na outra semana que nós vamos ter aí uma nova live aula. Então, se vocês tiverem temas aí que vocês queiram, me escreve, manda no direct, sugiram, ou eu vou colocar em votação e vocês votem aí para a gente sempre estar trazendo ali um conteúdo, um tema bacana que todo mundo tenha interesse, tá bom?
Uma boa noite aí para vocês e valeu aí por terem assistido. Um abraço.